Sabe quando a gente bate o olho num grupo de coisas e na hora sabe quantas são? Parece a coisa mais simples do mundo, né? É algo que fazemos o tempo todo sem nem pensar. Mas por trás dessa simplicidade toda se esconde uma complexidade, olha, fascinante. E um mistério que intrigou os cientistas por mais de um século. Vamos explorar essa história a fundo. 3. Provavelmente essa resposta simplesmente apareceu na cabeça. Foi quase instantânea, sem esforço nenhum. É um saber imediato, quase como perceber uma cor. Aqui a coisa muda um pouco de figura, certo? Para a maioria, a resposta 9 não vem assim num estalo. Precisa contar, ou agrupar mentalmente, ou, no mínimo, dar uma boa estimada. Essa pequena demora, essa mudança no processo mental, que é o ponto de partida de toda a nossa análise. Essa experiência tem nome, viu? A percepção instantânea de pouquinhos itens se chama subitização. Já o processo mais lento e aproximado para mais itens é a estimação. A grande questão é, será que são duas habilidades completamente diferentes? Ou é só uma que vai ficando mais difícil? E olha, esse não é um debate novo, não. Faz mais de 100 anos que a neurociência se pergunta: o cérebro tem uma ferramenta especializada para números pequenos? Ou ele usa uma ferramenta só, mais geral, para todas as quantidades? Nessa análise, a gente vai desvendar esse mistério. Vamos começar pelo comportamento, passar pelo debate histórico, mergulhar de cabeça no experimento que mudou tudo, descobrir os códigos neurais, fazer umas conexões bem surpreendentes e, no final, pensar um pouco sobre as regras ocultas do nosso cérebro. Bom, para começar, vamos dar uma olhada nas pistas que o nosso próprio comportamento nos dá. Elas apontam para um número bem específico que parece ser uma fronteira crucial. O que os estudos de comportamento mostram é bem claro. Para quantidades de 1 a 4, a taxa de erro e o tempo para responder são baixinhos, super estáveis. Mas a partir de 5, tudo dispara. É como se existisse um abismo de performance bem na fronteira do número 4, o que sugere que alguma coisa fundamental muda ali. E foi esse abismo no comportamento que alimentou por um século inteiro o debate central na neurociência da cognição numérica. As duas principais hipóteses eram bem claras. A teoria do sistema único dizia que usamos o mesmo mecanismo mental para todos os números e que ele só fica sobrecarregado com mais coisas. Já a teoria dos dois sistemas propunha que o cérebro meio que troca de marcha, usando uma ferramenta para subitização e outra completamente diferente para estimação. Para resolver esse impasse, não adiantava só olhar o comportamento. Era preciso ir além. Era preciso ouvir o que os neurônios estavam dizendo. E foi exatamente isso que o experimento inovador conseguiu fazer. A sacada foi a seguinte: em um estudo com pacientes que já tinham eletrodos implantados no cérebro para monitorar a epilepsia, os pesquisadores conseguiram gravar a atividade de neurônios um por um. Enquanto as pessoas diziam se um número de pontos era par ou ímpar, os cientistas estavam lá, escutando 801 neurônios para ver como cada um respondia a cada quantidade. E aqui está o pulo do gato. O segredo não estava em quantos neurônios disparavam, mas sim no padrão do sinal. O jeito como os neurônios codificavam a informação era diferente. Então, vamos agora para a evidência definitiva, a prova que finalmente colocou um ponto final nesse debate. Para entender a descoberta, a gente precisa conhecer um conceito chamado supressão circundante. Pensa nisso como um fone de ouvido com cancelamento de ruído, só que para neurônios. O neurônio que representa o número 3, por exemplo, ele não só dispara, como também manda sinais para silenciar os neurônios do lado, que representam o 2 e o 4. Isso deixa o sinal para o 3 extremamente claro, sem nenhuma ambiguidade. E aqui está a grande revelação. Os neurônios que codificam os números pequenos, de 1 a 4, usam ativamente essa supressão circundante. O resultado é um sinal super preciso. Já os neurônios para os números maiores, eles não fazem isso. O sinal deles é mais barulhento, mais amplo, e é isso que explica por que a gente só consegue estimar. São literalmente dois códigos neurais diferentes. E quando analisaram a atividade de todos os neurônios juntos, a divisão ficou ainda mais óbvia. Um algoritmo de machine learning conseguiu separar com facilidade os padrões neurais dos números pequenos e dos grandes. E a fronteira mais nítida, adivinha? Exatamente entre o 4 e o 5. O ponto final foi esse. Quando os cientistas usaram análises estatísticas para ver qual era o número ideal de grupos para descrever a atividade neural, a resposta foi, sem sombra de dúvida, 2. Não era um sistema contínuo, eram dois grupos distintos. O mais legal é que essa descoberta vai muito além da matemática.
Esse limite de mais ou menos 4 itens não é coincidência, não. Ele aparece em outras áreas fundamentais da nossa cognição. A capacidade de reconhecer de cara até 4 itens parece usar a mesma largura de banda do cérebro que a nossa memória de trabalho e a nossa capacidade de seguir vários objetos com o olhar. Isso sugere que a subitização não é um sistema isolado para números, mas sim parte de um sistema de atenção muito mais fundamental. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada. O que a gente pode concluir dessa descoberta incrível sobre as regras secretas que governam a nossa mente? A conclusão é clara e muito poderosa. A ciência agora pode dizer, com base em evidência neural, direto da fonte, que nós temos 2 sistemas para perceber números. Um é rápido, preciso, especialista em pequenas quantidades. O outro é mais geral e aproximado. E só para adicionar um último detalhe, é importante saber que os sistemas não se excluem. A subitização funciona como um turbo, sabe? Um aprimoramento de alta precisão que entra em cena para os números pequenos, trabalhando junto com o sistema de estimação. Essa descoberta revela uma arquitetura escondida em algo que a gente sempre achou simples. E isso nos deixa com uma pergunta. Se existe essa divisão fundamental no jeito como percebemos algo tão básico quanto quantidade, que outras regras e sistemas invisíveis estão operando agora mesmo no nosso cérebro, moldando em silêncio a nossa experiência do mundo?